Olá! O objetivo dessa nossa aula é definir o que é fluxo elétrico e definir a expressão da lei de Gauss aplicada à eletrostática, à análise de campos elétricos. Até agora nós vimos como é calculado o campo elétrico utilizando a lei de Coulomb. E para cada distribuição de carga, seja carga pontual, carga numa linha, numa superfície ou num volume, o cálculo do campo elétrico muitas vezes é bastante complicado. A partir da definição de uma lei mais geral para a eletrostática, nós teremos condições de determinar ou de calcular o campo elétrico em algumas situações de simetria de distribuições de cargas usando a lei de Gauss. Então, antes de definirmos o que é fluxo elétrico e a definição da lei de Gauss propriamente dita, temos que definir o que é a densidade de fluxo elétrico. Então, se o campo elétrico é definido a partir da distribuição de cargas e a permissividade elétrica do espaço livre é ε0, a densidade de fluxo elétrico D é uma nova variável agora que nós vamos utilizar no espaço livre ou no vácuo, ou até no ar nós podemos considerar essa permissividade elétrica. A densidade de fluxo elétrico está relacionada com a intensidade de campo elétrico E, em volt por metro, por essa expressão. D é igual a ε0 vezes E. Mais adiante nós vamos ver que no meio físico, com outra permissividade elétrica, nós podemos utilizar um epsilon genérico aqui. Mas o que significa isso? Densidade de fluxo elétrico, qual a finalidade disso? Porque a princípio é só um escalonamento, é só uma multiplicação do ε0 pelo campo elétrico que nós já sabemos como calcular. Uma das vantagens da utilização dessa nova variável é, primeiro, a definição da sua unidade de medida. A unidade de medida da densidade de fluxo elétrico é Coulomb por metro quadrado. Dá uma ideia de carga por área. Aparentemente não tem muito significado, porque se isso aqui é linha de campo, ou se isso é um campo vetorial, melhor dizendo, as linhas de campo passando pelo espaço devido a uma distribuição de cargas, aparentemente não deveria ter esse tipo de unidade, porque Coulomb é medida em carga, é medida de carga, desculpa. Então, é meio estranho pensarmos em carga por unidade de área nessa situação, considerando esse campo vetorial. Talvez agora não fique muito claro, mas mais adiante, em breve, nós veremos como isso se tornará mais claro, mais explícito. Então, essa densidade de fluxo elétrico dá uma ideia de como é a passagem das linhas de campo elétrico por uma certa região do espaço e, de certa forma, mantém implícito nessa definição, nessa nomenclatura, o quanto de cargas está produzindo um determinado campo elétrico. Se nós temos uma grandeza vetorial, como no caso da densidade de fluxo elétrico, e ela pode ser calculada simplesmente multiplicando ε0 vezes E, então o uso da lei de Coulomb para cálculo da densidade de fluxo elétrico bastaria, de uma forma simplificada, multiplicarmos a intensidade de campo elétrico por ε0. Isso faria com que o ε0 desaparecesse aqui do denominador e então nós teremos todos os casos que nós já tínhamos antes. Mas a questão central não é essa, né? Não é realizarmos todo esse cálculo novamente simplesmente desprezando essa parcela do ε0. A questão central aqui é primeiro, definirmos a densidade de fluxo elétrico em algumas situações, que nós já calculamos anteriormente a intensidade de campo elétrico, então aqui nós eliminamos esse ε0, vejam que as expressões se tornam relativamente simples, mesmo para distribuições de cargas ao longo de linha infinita, superfície infinita ou a esfera maciça carregada. Mas nós queremos chegar nessas expressões de uma maneira mais fácil,
usando aquilo que nós vamos definir mais adiante, que é a lei de Gauss. Essas duas coisas andam juntas, a densidade de fluxo elétrico e a definição da lei de Gauss, elas estão relacionadas. Tá? Nós, em breve, vamos fazer todos esses cálculos aqui, que nós demoramos muito tempo para fazer usando a lei de Coulomb. Vocês vão ver que com poucos passos se consegue resolver questões bem complicadas de eletrostática usando a definição da lei de Gauss, que veremos em breve. Então, se um campo vetorial, nesse caso a densidade de fluxo elétrico, passa através de uma superfície, nesse caso uma superfície aberta, nós temos uma definição de fluxo, que é o fluxo elétrico. Essa letra grega psi será utilizada para definir o fluxo elétrico. E o fluxo elétrico, então, é igual à integral de superfície aberta de d escalar ds, onde ds representa um elemento diferencial de superfície. Aqui surge, então, a relação mais interessante com relação à densidade de fluxo elétrico. Se d é medido em Coulomb por metro quadrado, quando calculamos o fluxo elétrico, a unidade de fluxo elétrico é Coulomb. Então, isso significa que, se nós tivermos uma densidade de fluxo elétrico D, aqui em diferentes situações, e nós temos um ds definindo a superfície, nós temos a possibilidade de diferentes valores no cálculo do fluxo. Fluxo é um número, é uma grandeza escalar. E sendo uma grandeza escalar, definida então por esse cálculo de integral, ele pode ter valor positivo, negativo ou zero. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o fluxo é positivo. Fluxo positivo e máximo. Por quê? Porque o ds, ou a superfície, está posicionada de maneira a interceptar todas as linhas de campo. Então, temos uma perpendicularidade entre a superfície e as linhas de campo, aqui no caso, densidade de fluxo elétrico, esse campo vetorial. Nesse segundo caso, também temos um fluxo positivo. Mas nesse caso ele não é máximo. Por quê? Se a superfície tem a mesma área e ela for inclinada, acontece que menos linhas de campo de densidade de fluxo elétrico passam através dessa superfície. Então, mesmo sendo positivo, o valor reduz. E num caso particular, onde a superfície está na mesma direção das linhas da densidade de fluxo elétrico, que por sua vez é ε0 vezes a intensidade do campo elétrico, nesse caso o fluxo elétrico é zero. Então, nessa terceira situação aqui, quando o ds é perpendicular ao d, lembrem sempre, produto escalar de duas grandezas vetoriais ortogonais resulta num valor nulo. Talvez agora ainda não fique muito claro o significado disso, mas algo interessante que deve ser observado é o seguinte: a medida de fluxo é dada em Coulomb e essa integral através de uma superfície aberta não traz um significado tão importante. Em breve nós vamos ver o significado dessa integral através de uma superfície fechada e aí nós chegaremos então à definição da lei de Gauss. Então vamos a um exemplo numérico disso e espero que vocês entendam a aplicação dessas expressões. Mas essa definição de fluxo, como apresentada aqui, ela é utilizada em várias situações da física. Isso pode ser considerado, por exemplo, uma expressão para cálculo de vazão da água através de um cano, a vazão de um rio. Temos muitas situações onde temos fluxo, apesar de aqui D não estar associado ao movimento.
lembrem disso. D é um campo vetorial, que nesse caso aponta na mesma direção da intensidade do campo elétrico, eliminando assim a característica do meio na definição desse campo, mas ele não é um campo de movimento, ele não é como, por exemplo, um fluido passando por uma certa área. Sim, uma representação de um campo vetorial que passa através de uma superfície e resulta numa definição de fluxo.